Olá, eu sou Márcia Paravise, do portal Pro Legislativo, da sucursal aqui de Brasília. E nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, mais precisamente no auditório da TV Câmara. Nós trouxemos aqui para falar para a gente um pouquinho sobre tecnologia, né, e comunicação, claro, né, aqui da Câmara, a Patrícia Almeida, que é da Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação. Patrícia, muito obrigada por receber a equipe aqui de Brasília do portal Pro Legislativo. Eu que agradeço a oportunidade. Patrícia, vamos começar então. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Virada Digital, né? Aqui da Câmara. Quem sabe é possível levar esse projeto para as câmaras municipais? Patrícia, eu queria saber de você o que é e se é possível levar para as câmaras municipais. Márcia, o projeto Virada Digital, que ele tenha o propósito de transformar o nosso portal para uma linguagem do cidadão, uma linguagem mais simples, um modelo cognitivo do nosso cidadão e não aquele que nós queremos, né, quisemos muitas vezes colocar de como funcionava a casa. É um projeto que inicialmente ele tinha uma participação só da TI, só da tecnologia. E aí foi quando se percebeu a necessidade de se transformar em um projeto multidisciplinar. E ele ficou muito mais rico, os resultados não teriam sido outros se nós não tivéssemos envolvido pessoas de documentação, de informação, pessoas da comunicação, de várias diretorias da casa, pensando, né, em como transformar essa mensagem toda de uma forma mais popular. Eu acho que talvez seja esse. E é difícil porque não há como negar que a linguagem do parlamento é uma linguagem excessivamente formal. E as casas, elas também têm toda uma preocupação de não dar viés na informação. É uma obrigação nossa, né? Uma rede social diversa, ela atrai muitas vezes pela interpretação, faz parte, né? Então, ficávamos ali no meio termo, avança, não avança. E aí foi necessária essa conversa toda para chegar num ponto de equilíbrio. Patrícia, você acha que esse problema é de todas as casas legislativas, não só aqui Câmara e Senado? Eu acredito que seja geral, é da natureza do parlamento, né? Apesar de ser uma casa, né, de representação do povo, toda a linguagem, você chegar, interpretar, entender aquele projeto de lei, quando você olha a ementa, muitas vezes com o que está lá, você não consegue precisar o que qual é o assunto, qual é o tema. Então, até isso nós tivemos dificuldade. Então, fazer por exemplo, uma tematização somente pela ementa não era mais possível. Tínhamos que recorrer ao inteiro teor. E mais, às vezes o projeto de lei ele começa com aquele tema e durante as contribuições, durante as emendas, ele vai ganhando uma nova forma. E ele já pode sair de um tema para outro, né? Então, como passar isso para a população, né? Então, isso tudo teve que ser conversado. A minha sugestão é que também, né, se forem tentar pensar em novos portais, que não fiquem fechados só na área de TI. Que eu sou de TI, mas que envolvam as outras áreas. A riqueza é muito, todo mundo só tem a contribuir. O mundo é plural, né? Com certeza. Patrícia, como integrar? Você acha que é possível integrar os portais? Hoje a gente estava aqui num evento, né, de comunicação, aqui na Câmara dos Deputados, um evento agora de manhã, e é onde foi comentado, né, esse fato de, enfim, tentar integrar os portais da Câmara e Senado com das outras casas legislativas. É difícil isso, Patrícia? Integrar no sentido pleno, absoluto, as pessoas se assustam e fogem dele, né? Mas eu acho que um bom passo seria integrar os serviços. Então, se há um serviço de votação, né, de uma enquete, há um serviço de contribuição para uma opinião, e você, aquele assunto também tem relação dentro da Câmara, dentro do Senado, tem relação com algo que tenha sendo tratado por uma Câmara estadual, um serviço você pode colocar um link para outro.
né? E aí você permite ao cidadão navegar digitalmente. Então eu estou dando uma opinião sobre uma proposição numa Câmara Estadual. Se eu sei que tem um assunto semelhante sendo discutido no outro municipal, um outro nível qualquer, eu posso fazer um link. Ali eu já começo a criar sinais de navegação no mundo digital, que é um mundo sem fronteira, né? Hoje a gente não consegue mais conceber a oferta de um serviço, você entra no site, você sai dele. É muito comum você começar por ele, como nós fazemos nos portais de busca, nos portais de compra. Você entra e você navegando, quando você sai, você vê que você já andou por vários sites, dentro daquela sua área de interesse. Então, talvez um bom início seja integrar, começar por esses serviços. Um chama o outro. E depois a gente pode evoluir integração de bases e aí até links de portais para maneira geral, né? E Patrícia, é possível, né? Com certeza. É possível. Outro assunto que foi comentado no evento aqui hoje de manhã é exatamente essa história da interação. Como é que está? Está maior? O cidadão está interagindo mais com as casas legislativas? Ou, enfim, às vezes a gente até escuta, né? Ah, eu não me importo por política, não coisa. É essa noção que vocês de TI estão tendo, assim, as pessoas não aumentou a quantidade de pessoas que está interagindo com as casas? Esse número ele tem aumentado. Ele tem aumentado e tem aumentado em temas diferentes, né? Há um tempo atrás, essa manifestação era só nas polêmicas. Hoje, inclusive, é uma proposta que nós estamos fazendo agora no portal, não são só algumas proposições que estão sendo colocadas para que seja ouvida a opinião do cidadão, quanto concordar ou não com elas e fazer um comentário. Nós estamos abrindo para todas, né? Todas as proposições que estão ali na esteira, né? na linha, né? do processo legislativo, todas estão valendo. Isso, para nós, nós acreditamos que vai trazer muito. Agora, muitos usuários. Mas o que temos ainda é um desafio, Márcia, é você sair para os não clientes daquele portal, né? Para o mundo que nunca entrou aqui. Como chegar lá e apresentar? Então, essa ação é que nós dependemos muito dos colegas de comunicação, né? Porque se eu vou vender algo, se eu vou mostrar algo para alguém que nunca entrou, eu tenho que ir na sala dele, eu tenho que frequentar o local dele digital para trazê-lo para cá. Então, nós precisamos de um reforço muito grande da comunicação. Isso geral, né, nas casas legislativas como um todo. Para a gente encerrar, Patrícia, como que a Câmara Municipal, né, no caso, a Câmara aqui também, mas enfim, como fazer para se comunicar com o cidadão que não está conectado? Esse é um desafio que passa, porque não está conectado digitalmente. Né? Esse é um desafio que passa. Eu acredito que nós tenhamos níveis de conexão, né? Tem aqueles que tem ali o celular e faz um ou outro acesso a uma rede social. Esse é um que a gente teria que ter produtos leves, né? Que não usassem somente dos artifícios de um smartphone. Apesar de hoje o smartphone ser geral, ser uma proporção enorme distribuída no Brasil. Mas aquele não digital, não tem como. Você tem que ir na sala, como eu falei, onde ele frequenta. Tem que ser essa comunicação olho no olho para trazê-lo, incentivá-lo. Incentivá-lo que, se ele entrar no mundo digital, a distância não existe, o tempo não existe, né? E vamos dizer assim, as barreiras até de culturas ficam todas abaixo, porque no momento que você dá à pessoa a liberdade dela escrever o que ela quiser, né, ali é o caminho, é o mais democrático que existe. Então, talvez seja no convencimento, indo lá onde ele está, vendendo para ele, venha para o digital, que aqui você supera essas três dimensões de dificuldades que existem no Brasil, num país como o nosso, como tem.
Enorme, né? Esse país não tem gigante. como. Então você tem que superar o tempo, você está ali trabalhando. Outra coisa que nos chamou a atenção, no momento em que você oferta mais serviços digitais, você tem o acesso muito grande nos horários não comerciais, nas filas, né? No sábado à noite, na sexta à noite. Então é para transpor essas dificuldades de tempo e tudo. Maravilha. Patrícia Almeida, diretora de Inovação e Tecnologia da Informação aqui da Câmara dos Deputados. Obrigada por receber a equipe. Eu disse alguma coisa na apresentação? No finalzinho aqui, eu trabalho na diretoria, eu não sou a diretora, eu sou a diretora adjunta. Sim, da diretoria. Diretora, então posso dizer diretora adjunta de Inovação e Tecnologia da Informação. Diretora adjunta, Patrícia Almeida. Patrícia, obrigada por receber a equipe do Pro Legislativo da sucursal aqui de Brasília. Obrigada, Márcia, obrigada mesmo. Não sei se eu fui aí, eu não tenho muito hábito aí.